Vem cá. Você tem coragem de responder uma pergunta sem preconceito? Você acha normal uma pessoa trabalhar 8, 10, 12 horas por dia durante 20, 30, 40 anos e não enriquecer? Não construir patrimônio algum? Parece absurdo, mas aqui no Brasil as pessoas simplesmente se acostumaram com isso. Acham normal uma pessoa não evoluir, não crescer financeiramente, continuar levando uma vida medíocre, não só financeiramente falando, mas em todas as áreas. E não se fala sobre dinheiro, sobre crescimento financeiro, porque é feio, porque é pecado, porque é arrogância, porque o dinheiro não é tão importante assim. Enquanto a nossa cultura negar que o dinheiro é importante, sim, a maioria das pessoas, a classe média e baixa, continuam levando uma vida medíocre, sofrida para muitas pessoas, todo mês faltando dinheiro, sem tomar nenhuma providência para mudar essa situação, porque esse é o normal. Ah, mas reclamar pode. Esqueci. Não pode falar de dinheiro relacionado à prosperidade, mas reclamar da falta dele, isso pode e é até bonito, porque afinal de contas, tá todo mundo reclamando. O que não pode é fazer planos para enriquecer. Isso é feio. Falar de enriquecer, Deus me livre. É pecado. Sabe qual a principal diferença entre os americanos e os brasileiros? Essa diferença está na cultura, está na base da fundação do país. E é por isso que eles são uma das nações mais jovens do mundo, tanto quanto o Brasil, praticamente, muito mais jovens do que a Itália, do que a França, do que a Inglaterra, porém são o país mais rico, mais próspero e mais poderoso do mundo. E você sabe de onde vem isso? Eu só aprendi quando eu estava estudando história da literatura americana. E para isso eu precisei estudar um pouco da história dos Estados Unidos. E a partir daí eu confesso para você que eu comecei a respeitar a cultura, a história e a literatura desse país. Até então eu carregava a ideia que os professores me fizeram acreditar na escola. Que os americanos eram uma nação imperialista que queria dominar o mundo e por isso eles eram os maus. E eu tinha dificuldade de respeitar tudo que vinha de uma cultura americana, acreditando que aquele país não tinha cultura, não tinha valor. Mas quando eu entendi a fundamentação da cultura americana, eu passei a respeitá-los absurdamente. E essa diferença do nosso país para o país deles está na fundação protestante. Eu não sou protestante. Aliás, eu não tenho uma religião. Então eu não tô aqui defendendo religião nenhuma, não tenho razão para isso, tá? Eu só estudei as bases da fundação dos Estados Unidos para entender, meu objetivo era entender a literatura e eu acabei entendendo a história, eu acabei entendendo por que eles se transformaram na maior potência mundial. Porque na base do protestantismo, a prosperidade, ela é divina. A prosperidade é de Deus. Ter dinheiro é bom. Crescer é bom. Vencer é bom. E a educação, para eles, tem um papel fundamental nessa trajetória. A educação, aquela que realmente forma pessoas para vencer e não apenas para participar, é extremamente valorizada por essa filosofia, que eu vou chamar assim para que a gente não entre em conflito de ideias, né? Eu vou chamar assim, essa filosofia protestante. Aliás, eu não sei se você sabia, Harvard, né, considerada a universidade que provavelmente mais faz estudos relevantes para o mundo e de onde saem os maiores pesquisadores do mundo, foi fundada pelos protestantes. Eu não sei se você sabia disso. E nós, aqui, por outro lado, continuamos a valorizar a pobreza,
acreditando que o dinheiro não é importante, que temos que cuidar dos perdedores. A gente até bate palma para os vencedores, mas a gente coloca nosso foco mesmo, nossa atenção nos perdedores, porque eles são os coitados que precisam de ajuda, mas não precisam crescer. O foco não é o crescimento, o foco é a ajuda. A gente não acredita que as pessoas precisam vencer. O importante é participar. Gostamos muito mais de falar de doença, de tragédia. Somos uma nação vitimista por causa de tudo isso. Sem autoconfiança. Uma nação que tem dificuldade em acreditar na vitória. Uma nação que tem dificuldade em acreditar que vai sair da crise por seu mérito. Uma nação que fica esperando que as coisas venham de Deus. Mas tem algo ainda pior do que isso, que é trabalhar por 40, 50 anos sem pensar no futuro. É isso que eu falei. Trabalhar por 40, 50 anos de uma vida sem pensar, sem planejar no futuro. Acreditando que na fase que você mais vai precisar de dinheiro, você vai poder contar com uma aposentadoria do governo. Ou achar que por um milagre a sua situação vai estar melhor, simplesmente acreditando, eu tenho esperança que a situação melhore. O brasileiro, ele é craque em ter esperança, no sentido de ficar esperando as coisas acontecerem, caírem na sua cabeça, como que uma paulada, como que um milagre, sem fazer o esforço para provocar a mudança que é necessária para que as coisas verdadeiramente mudem. Achar que por um milagre a situação vai estar muito melhor. Sim, porque acreditar que vai melhorar e não fazer nada para isso é um pensamento mágico, é um pensamento infantil. Quer uma prova do que eu tô falando? Quantas pessoas você conhece que vivem fazendo contas de quantos anos faltam para se aposentar, mas nunca pararam para fazer as contas de quanto vai custar sua aposentadoria e quanto de patrimônio precisam acumular para poder, no mínimo, envelhecer com tranquilidade financeira, ou seja, em algum momento da vida poder parar de se preocupar com as contas. Eu não sei como você entende isso, mas eu chamo isso de dignidade. E na minha opinião, todas as pessoas deste país deveriam estar trabalhando em busca de conquistar a sua dignidade, que é o dia em que vão poder parar de trabalhar para pagar contas. Podem continuar trabalhando, sim, óbvio. Eu sou uma pessoa que provavelmente eu nunca vou deixar de trabalhar. Mas passar a vida trabalhando para pagar contas, isso não é digno. Na minha opinião, no meu mundo, como diria um dos meus mentores, Jerônimo Temel, no meu mundo isso não é digno. No meu mundo isso não é justo. No meu mundo isso é um absurdo. Você sabia que só 1% dos aposentados no Brasil conseguem se sustentar? É por isso que eu acho um absurdo. Quase 50% deles dependem da ajuda de parentes. A outra metade é o contrário. Eles continuam sendo responsáveis pelo sustento da família. E é por isso que mais de 40% dos aposentados precisam continuar trabalhando. Não porque querem, não para manter a mente saudável, não porque gostam e porque são apaixonados pelo seu trabalho, mas porque precisam manter suas famílias. E com o que recebem de aposentadoria não é possível. Quase 30% dependem de algum tipo de caridade. 30% dos aposentados desse país. Agora pensa comigo, uma coisa é você querer continuar trabalhando depois dos 60, dos 70. Outra coisa é você ser obrigado a isso. Você acha normal, depois de 30, 40 anos trabalhando, uma pessoa continuar se preocupando com as contas? Na minha opinião, esse é o maior sistema de escravidão que existe. E ninguém tá falando sobre isso, sabe por quê? Porque além de ser um sistema de escravidão financeira, é um sistema de alienação, que faz com que as pessoas vivam suas vidas consumindo produtos
vivam consumindo produtos, fiquem vendo vídeos engraçadinhos no YouTube, discutindo política no Facebook e achando que isso demonstra alguma inteligência, ou disputando para ver quem tem a vida mais miserável no Facebook ou quem tem a vida mais feliz no Instagram, ou a mais engraçadinha no TikTok. E enquanto isso, o tempo está passando e ninguém fazendo nada daquilo que está no seu controle para prosperar. As pessoas estão passando suas vidas simplesmente se distraindo e consumindo. E não tem como esse país prosperar se cada um não fizer a sua parte. Não tem como o mundo prosperar se cada ser humano que está aqui não fizer a sua parte para prosperar. E quando não tem prosperidade no mundo, no nosso país, tem miséria, tem pobreza, tem doença, tem violência. Você não acha que está na hora de algumas pessoas começarem a mudar isso? E isso não começa lutando por uma causa, isso começa a cada um mudando a sua prosperidade. Tem um tanto de gente parando suas vidas neste momento, esperando a pandemia passar. E um outro tanto fingindo que o mundo não mudou, que é só passar isso que vai voltar tudo ao normal. E estão tocando as suas vidas com o que dá, do jeito que dá, se virando, correndo atrás do prejuízo. Então continuam escravos do dinheiro, porque só tem liberdade quem tem liberdade financeira. E de novo, no meu mundo, eu não sei no seu, mas no meu país, onde eu vivo, comer custa, saúde custa, educação custa, morar custa, segurança custa, transporte custa, lazer custa. E no futuro, quando nós estivermos mais velhos, vai custar mais ainda. Por isso, eu chamo a tranquilidade financeira de dignidade. E todo ser humano com mais de 20 anos deveria estar buscando no mínimo isso para sua vida, para o seu futuro. Obviamente, e eu sou defensora que a gente busque ao máximo a liberdade, ou seja, poder fazer o que quiser sem se preocupar com dinheiro. Esse é o meu lema e é o que eu acredito que todo mundo deveria fazer. Mas eu sei que o preconceito, o medo do enriquecimento faz parte da nossa cultura. Então, se não for isso, as pessoas deveriam, no mínimo, buscar uma dignidade financeira, de não ter que se preocupar com as contas. Eu quero te dar o meu exemplo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e hoje eu tenho 45. Faz 30 anos que eu trabalho e contribuo com a aposentadoria pública, que é o INSS. Mas a idade mínima para eu me aposentar hoje, se não subir, se não vier nenhuma nova reforma que suba essa idade, são 62 anos. Com 62 anos eu vou ter contribuído para esse plano de previdência durante 47 anos. Se eu tivesse o direito de colocar o mesmo dinheiro que eu sou obrigada a colocar na previdência pública, se eu tivesse o direito e a opção de colocar numa previdência privada, eu me aposentaria com muito mais dinheiro do que eu vou me aposentar pelo plano público. Simplesmente pela ineficiência e pela má gestão do dinheiro público. Mas eu não tenho essa opção no Brasil. Eu sou obrigada a contribuir. E quando eu tiver direito de começar a receber alguma coisa de volta, eu não vou receber sequer o que eu contribuí corrigido. Eu vou receber provavelmente um valor muito parecido com alguém que contribuiu por 15 anos, sendo que eu contribuí por 47. E é por causa dessa matemática que eu não sei se você sabe o significado real de INSS. No meu caso, isso não será suficiente. No seu caso, se você tem menos de 30, isso não será seu, muito provavelmente. Agora, no meu caso, eu não estou preocupada com isso. Eu não estou esperando isso. Aliás, eu já estou tranquila com relação à minha aposentadoria, porque eu estou fazendo a minha parte, por fora. E por último, eu não sei se você sabia, mas em menos de 5 anos, 40% das profissões vão desaparecer.
E eu não tô falando só de secretárias, caixas, balconistas. Eu tô falando também de várias especialidades médicas, de advogados, de engenheiros. É só você estudar um pouco para entender o que a tecnologia vem fazendo e o quanto ela vem substituindo a mão de obra de maneira muito rápida. A taxa de desemprego no Brasil aumentou 26% a mais do que já estava agora durante a pandemia. São mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. E esses empregos, eles não vão voltar. Sabe por quê? Porque o mundo já mudou. As pessoas e as empresas já se readaptaram. É claro que novas profissões estão surgindo, novos nichos de mercado estão surgindo. Mas quantas pessoas estão de fato se movimentando e migrando para eles? Eu falei tudo isso até agora, eu não quero criar pânico. Eu falei tudo isso porque eu quero criar consciência, para que você pense um pouco e entenda que o mundo já mudou. E que passou da hora de você começar a fazer algo pela sua prosperidade financeira. Porque é a única forma de você contribuir para que o país não quebre e para que a gente viva num mundo melhor. A única não, mas é a principal forma. Porque só prosperando financeiramente que você pode ajudar pessoas que não têm condições de prosperar. Começa por aí. A primeira boa notícia, eu tenho duas boas notícias para vocês agora. A primeira é que existe um caminho para conquistar a tranquilidade e a liberdade financeira. Muito pouca gente conhece, porque ele não é ensinado nas escolas, nem na faculdade, nem na pós-graduação, nem sequer no MBA de finanças ensinam esse caminho. A segunda boa notícia é que ele é possível para qualquer pessoa, independentemente da sua situação atual. Mas pode ser que você, assim como eu fiz durante anos, esteja indo no sentido oposto e você nem saiba. Porque, de novo, ninguém te ensinou. Em faculdade alguma, em escola alguma. Por isso, tentar encontrar esse caminho sozinho é praticamente impossível. É como querer encontrar uma estrada sem placa, no escuro, sem um mapa, sem um GPS, a pé e sozinho. Pode até ser que você tenha um carro, mas é muito mais provável que você fique dando voltas perdido, gastando tempo e combustível, do que você encontre o caminho certo. Eu levei mais de 45 anos de experiência pessoal e mais de 3 anos numa verdadeira jornada de estudos e pesquisas, juntando as partes do mapa até entender e ter certeza absoluta sobre esse caminho. Foram mais de 40 livros, cursos e treinamentos com 6 mentores diferentes para construir um mapa passo a passo. Eu pensei em construir esse guia para mim. A minha ideia era construir um mapa para mim. E para que eu não me perdesse. Para que eu pudesse chegar exatamente onde eu quero chegar. E eu não tinha, quando eu comecei a fazer isso, a pretensão de ensinar ninguém. Eu tinha um desespero e uma pretensão única de aprender para mim. Só que depois que eu comecei a testar na minha própria vida e comprovar os resultados, e eu comecei a compartilhar com algumas pessoas e elas começaram a me dar o feedback de que a vida delas estava mudando também. Aí eu comecei a sentir desesperadamente que eu tinha que compartilhar com mais pessoas. Que eu tinha como obrigação compartilhar com todas as pessoas que quisessem e pudessem ter acesso a este caminho, sem precisar investir tanto tempo e tanto dinheiro como eu. E foi por isso que eu desenvolvi um mapa com todos os conteúdos mais importantes e as práticas essenciais para que você também possa aprender esse caminho. Eu chamei esse mapa de o método para enriquecer. Não é um método milagroso, nem é algo que eu criei, que eu inventei, eu só compilei e simplifiquei os ensinamentos de algumas das mentes mais brilhantes que já escreveram sobre prosperidade e enriquecimento, como Napoleon Hill, Robert Kiyosaki, T. Harv Eker e o mais sábio e rico de todos, o rei Salomão. Tem vários outros que eu estudei, mas esses são os principais, de onde eu tirei os ensinamentos que me permitiram construir esse mapa.
E eles também, se você quer saber, não inventaram nada. Porque como diria Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas a essência continua sendo sempre a mesma. A sabedoria é uma só, por isso não existem vários caminhos. Existem várias estradas vicinais, diversas opções de veículo, de combustível, mas a estrada que leva à prosperidade é uma só. E eu levei mais de 40 anos para descobrir isso. Se você quiser saber que estrada é essa, e se você quiser saber mais sobre esse caminho, eu quero te convidar para uma aula totalmente gratuita em que eu vou apresentar o método para enriquecer. E eu vou mostrar para você a transformação que ele é capaz de fazer na sua vida financeira. Essa aula vai ao vivo hoje, às 27 da noite. Para ter acesso, é só você seguir as orientações para se inscrever aqui embaixo desse vídeo. É de graça? Então vai lá agora, faz sua inscrição para não perder essa oportunidade e conhecer algo que pode mudar completamente o seu futuro financeiro. Não perde tempo, se inscreve agora e a gente se encontra logo mais, às 27.